Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. A Rádio Bandeirantes tem entrevistado nesses dias presidentes de partidos. Hoje, inclusive, falou o Bivar, Luciano Bivar, que preside o PSL, que está aí à beira de uma fusão com o DEM, né, para que forme o tal União Brasil, e ele será o presidente do novo partido. Segundo o Bivar, inclusive, não há nenhum óbice aí importante, e a fusão deve acontecer. Ontem, a entrevista foi com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. E é interessante observar e notar e analisar algumas informações trazidas pela Gleisi Hoffmann e algumas opiniões que ela expressou, que não são opiniões meramente pessoais, são opiniões que prevalecem no partido e são, o mais importante, opiniões de quem manda no partido, que é o Lula. Quanto ao Bivar, olha, é impressionante, Ronald e Ana, ouvintes da Bandeirantes, os argumentos que ele usa para defender, por exemplo, o fundo eleitoral e o fundo partidário. A gente sempre diz aqui que o fundo eleitoral tornou-se inevitável com aquela decisão tomada pelo Supremo de proibir doações de pessoas jurídicas para candidatos. Então, você tem de ter alguma fonte de financiamento. Se a privada está impedida por decisão do Supremo, no caso, pessoa jurídica, empresas, pessoas físicas podem doar, há limites, etc. E é claro que as doações continuaram ocorrendo numa escala menor, num nível menor, e disfarçadas de doações de pessoa física. Então, você tem empresas que fazem doações, mas usam laranjas, né? Usam algumas centenas de CPFs de pessoas para que essas doações sejam feitas, mas é a empresa que está doando e quem recebe sabe disso. Sabe disso, sabe quem está doando, né? Além disso, há o dinheiro vivo, quem trabalha com dinheiro vivo. E aí você tem desde o contraventor até a empresa que é usada pelo crime organizado para lavar dinheiro. São atividades onde geralmente a movimentação é feita ali na grana, não é? O sujeito paga com dinheiro. Então, essas diversas atividades acabam fazendo com que esse dinheiro não tenha uma origem explicitada, de fato, até porque a origem é ilícita, e uma parte dessa grana vai para as campanhas eleitorais. Então, temos aí efeitos colaterais, consequências dessa decisão do Supremo, que não resolveu o problema. Mas o fundo eleitoral passou a ser justificável em razão dessa decisão. O que não é aceitável, não é justificável, é elevar de 2 bilhões, que já é uma fortuna, para quase 6 bilhões a grana do fundo eleitoral. E é bom lembrar que sim, são tempos em que campanhas baratas são possíveis. Podem ser bem-sucedidas se houver inteligência na utilização de redes sociais, da internet, e além do fato de que os candidatos todos, os partidos todos, terão à disposição o horário eleitoral gratuito para eles, né? Isso tem um custo para os cofres públicos. Não é exatamente de graça, mas para eles sim. E na explicação que ele tentou dar, ele aproveitou de maneira esperta, sagaz, para misturar fundo eleitoral e fundo partidário. O fundo partidário não tem justificativa possível. Você pode apresentar argumentos, mas argumentos justos que justifiquem, não há. O fundo partidário é uma indecência. Significa o dinheiro saindo do bolso do cidadão para partidos políticos.
E claro, como eles legislam, regulamentam o uso desse dinheiro, é óbvio que foi uma questão de tempo, pouquíssimo tempo, para que houvesse uma liberação geral para o uso do fundo partidário. Para festinha, para contratar advogado, para viagem, para comprar imóveis. Um partido pode adquirir patrimônio com dinheiro do cidadão. Às vezes é um partido, inclusive, que o cidadão execra, detesta. E ele está dando dinheiro compulsoriamente para aquele partido. Então, o Bivar fez um exercício, contorceu-se, mas não apresentou nenhum argumento realmente capaz de fazer com que os ouvintes dissessem: ele tem razão. O fundo partidário é justificável e é bom para a democracia. Porque ele tentou que sem o fundo partidário, e aqui não é fundo eleitoral, fundo partidário, você terá dois partidos. Ele ainda falou assim: é o partido do presidente e o partido do governador. Então são alguns partidos que irão prevalecer, porque eles têm a máquina, eles têm a caneta. Então os governadores e o presidente, os partidos do presidente e governadores, terão uma vantagem muito grande sobre os outros, que são oposição no Estado e em nível federal. E aí ele disse que isso garante a festa da democracia. Não, isso não garante festa da democracia, isso garante a festa. A festa com o dinheiro do pagador de impostos. A festa feita por partidos políticos e seus dirigentes. Comprando imóveis, fazendo viagens, pagando advogados que podem defender um acusado até de corrupção, garantindo salários para as estrelas do partido, para que possam se dedicar exclusivamente àquilo. Quando, na verdade, os partidos que se virem, eles que tentem convencer setores da sociedade de que suas bandeiras são as melhores, de que suas ideias são as melhores, de que as soluções que eles defendem são as mais adequadas para os problemas nacionais. Tentem ganhar o cidadão para que ele diga: poxa, esse partido é bom, esse partido no poder significará um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, eu vou contribuir. Essa é a lógica. Não pode ser a lógica do vamos dar dinheiro para que, uma vez no poder, o partido, o candidato, nos devolvam essa doação, paguem, retribuam essa doação com contratos vantajosos, com contratos até ilícitos, com adições a contratos que não são justificáveis. Mas também não é aceitável que a população seja obrigada a financiar essa gente e suas agremiações. Isso não faz sentido. Mas então, o Bivar falou também que seu partido, ainda falando em nome do PSL, não do União Brasil, que é liberal nos costumes e na economia. Mas ele não entra no âmago dos problemas e dos conceitos. O que é para o Bivar o pensamento liberal econômico? E o que é para o Bivar o pensamento liberal em costumes? É preciso debater suas ideias, expô-las para que elas sejam discutidas, rejeitadas ou não. Falou também sobre candidatura. No jornal Gente, hoje de manhã, conversando com o Pedro Campos, com a Sônia Blota, com a Thaís Freitas, Eduardo Castro. Falou também sobre candidatura. E falou que tem conversado com o Moro e com Dória. E aí já não é o PSL,
mas União Brasil, ou seja, acrescente-se o DEM. E olha o tamanho da bancada. Claro que haverá defecções. O PSL, por exemplo, muita gente sairá para acompanhar o Bolsonaro no PL e tal. Porém, alguns, vendo o tamanho do partido, entrarão. Então a bancada será importante do União Brasil, com DEM e PSL. Logo, a sua posição nas disputas eleitorais, nos estados e na disputa pela presidência, é uma posição relevante. Não é um partideco qualquer. Tem relevância, tem dinheiro e tem tempo na televisão. Então isso conta. Mas ele disse que estão conversando com o Moro, com o Dória, mas que por enquanto o Moro, por exemplo, ele ainda citou expressamente numa pergunta da Thaís Freitas, a posição da candidatura Moro com o Celso Pastore em relação à economia não é exatamente o que pensa a direção do PSL e estendendo um pouco a corda à direção do DEM e, portanto, do União Brasil. Balela. Gostaria até de ouvir o Bivar pontificando a respeito das ideias do Pastore. Quais são, Bivar? De fato, quais são? Que ideias você identifica no Pastore? Na verdade, por enquanto, o Sérgio Moro tem se limitado a notórias platitudes, né? Conceitos gerais jogados, além de um endurecimento até no linguajar, algo novo para ele, mas obviamente treinado, que tem sido, para falar do Bolsonaro e do Lula. Então, ele tem falado de Bolsonaro e Lula duramente, sempre criticamente, mas quando é preciso apresentar ideias, propostas, afinal, o que fazer com os gigantescos e inúmeros problemas nacionais, o Moro tem se limitado a platitudes. E o próprio Pastore, quando se manifestou, fez mais uma crítica da posição, isso na Folha de São Paulo, uma crítica da posição do Manteiga, das ideias defendidas pelo Manteiga num artigo publicado no dia anterior, do que propriamente uma defesa de seus próprios conceitos e ideias. Mas o Pastore não é nenhum desconhecido. Todo mundo sabe, pelo menos em linhas gerais, sua linha de pensamento, que não foi questionada diretamente nesses conceitos pelo Bivar. Então foi basicamente isso o que disse o presidente do PSL e que irá presidir a União Brasil. A gente não coloca nem no condicional, e sim no futuro, porque tudo indica esse partido sairá mesmo. Haverá mesmo União Brasil. Então, no acordo feito do ACM Neto, acordo feito entre a ACM Neto e o Bivar, ficou acertado que o Bivar presidirá o partido desde sua inauguração e durante algum tempo, 1 ou 2 anos. Na segunda-feira falou Gleisi Hoffmann. E ela disse que o Lula não irá apresentar um super-ministro da economia, nem escreverá uma nova carta ao povo brasileiro, como fez em 2002. Na verdade, a carta do Lula em 2002 não foi uma carta ao povo brasileiro. Esse foi o título. Foi uma carta aos empresários, aos grandes empresários, aos investidores, ou como gostam de dizer, nessa simplificação, ao mercado, né? E a gente sempre lembra aqui que o mercado é uma abstração. O mercado é um conjunto de interesses, de agentes
que muitas vezes têm posições contrárias, interesses até antagônicos entre si, mas que formam o mercado. E aí você tem uma opinião média do mercado, um interesse médio do mercado, uma tendência. Mas não é um ser monolítico, com pensamento único, etc. Mas aquela carta foi para essa abstração, o mercado, ou seja, para grandes empresários, para banqueiros, para investidores. Até porque o Lula sabia que se ganhasse a eleição, e ganhou, num primeiro momento haveria uma saída de capitais. E, portanto, faltaria dólar aqui dentro. É bom lembrar que pouco antes houve a crise cambial provocada pelo Fernando Henrique Cardoso, quando adiou ajustes na política cambial, porque ficou com medo de fazer isso antes da eleição de 98. Aí ele foi reeleito, aí fez. E de fato, quando o Lula foi eleito, no primeiro momento, saíram dólares. Houve uma crise cambial, a inflação subiu. E aquela carta era para amenizar algo inevitável, tornar o fenômeno menor. E foi bem sucedida, porque a carta trazia basicamente o seguinte: não mudaremos a ideia do tal tripé. O câmbio livre, metas inflacionárias e superávit primário. Não mudaremos isso. E a figura do Antônio Palocci, que obviamente era tranquilizadora para aqueles que receavam a uma radicalização, tendência a estatizações, a acabar com a ideia de metas inflacionárias, acabar com a ideia de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal. O Palocci era uma garantia de que isso não aconteceria, porque é óbvio, essas pessoas conheciam já o que o Palocci pensava a respeito das coisas, porque ele visitou todo mundo, ele falou com todo mundo, ele palestrou. E o Lula, então, usou o anúncio de que seria o Palocci, o dono da economia, e a tal carta aos brasileiros, a carta ao povo brasileiro, que, repito, não foi ao povo brasileiro. Né? A maioria absoluta das pessoas nem sabe exatamente qual era o conteúdo daquele troço. Funcionou. Agora, diz Gleisi Hoffmann, não haverá carta e não haverá essa figura que foi o Palocci naquele momento. O sujeito que, olha, esse cara aqui, como o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes, esse cara aqui terá carta branca, economia é com ele, ele decide, eu não entendo nada, como disse o Bolsonaro, tudo será com ele. E não é bem assim, como não foi bem assim com o Palocci, como não é bem assim com o Paulo Guedes. Você tem várias forças que se enfrentam dentro do poder. Por que que Paulo Guedes e Rogério Marinho vivem as turras, com diretas e indiretas? Porque há interesses divergentes e nenhum deles tem a carta branca. Nenhum deles é primeiro-ministro, chefe do gabinete. Então, ora o Bolsonaro atende um lado, ora atende outro. Também na época do Palocci havia divergências internas. Havia grupos que queriam que o discurso do Palocci ficasse no período eleitoral. Depois da posse, a conversa seria outra, mas não foi. Foi mantida aquilo que no Brasil chamamos de política econômica, que vinha lá de Pedro Malan. E outra medida adotada pelo Lula, principalmente por conta do receio que havia
de uma irresponsabilidade fiscal que levaria à inflação foi colocar o Meirelles no Banco Central. E quando a Dilma virou a principal ministra do governo, quando o Zé Dirceu caiu em desgraça momentânea por conta do mensalão, e aí a Dilma ascendeu dentro do governo, ela e Henrique Meirelles tiveram divergências terríveis. Tanto que quando o Lula percebeu as grandes dificuldades contratadas pelo governo Dilma na área econômica, ele sugeriu Meirelles. Porque não se dava com Meirelles. Mas o Palocci, por um bom tempo, prevaleceu. É bom lembrar que houve, logo no segundo ano, no primeiro ano, a eleição foi em 2002, então no primeiro ano do governo Lula, já houve modificações na Previdência Social, e essas modificações foram causas primordiais para a formação do PSOL. Uma dissidência que não gostava daquela ideia de que a política do governo Fernando Henrique continuasse, prosseguisse no governo Lula, não gostava do discurso absolutamente palatável pelos bancos e grandes investidores e grandes empresários do Palocci, e com a mudança na legislação da Previdência, essa dissidência resolveu formar um outro partido. Aí nasce o PSOL. Então, sempre há essas lutas intestinas, né? Essas lutas dentro do poder. Em qualquer lugar. Se você for na China, se você filiar-se ao Partido Comunista Chinês e galgar posições e chegar ao topo, você vai compreender as terríveis lutas internas entre modernizantes e maoístas. Até hoje há embates entre maoístas e os seguidores de Deng Xiaoping. É que agora tudo foi aglutinado, né, no Xi Jinping. Ele virou a síntese dessa dialética do Partido Comunista Chinês. Mas disse mais a Gleisi Hoffmann. Ela disse que a única coisa que não será feita, disse Gleisi Hoffmann, é quebrar contratos. E aí ela diz, como Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem este mercado consumidor, não pode ter o povo com fome e sem renda. Por partes. De fato, é indecente o nível de miséria no Brasil, que é um país rico, naturalmente rico. Quando Gleisi Hoffmann diz não há dívida externa, isso não quer dizer a ausência do problema da dívida. A dívida pública brasileira é muito alta. Administrável, sim. Há países com dívida pública muito maior, na relação com o PIB nem se fala. Olha o Japão, olha a Itália. Não estou falando de países miseráveis, estou falando de países ricos. O Japão é um país riquíssimo. E tem uma moeda que precisa ser fortemente desvalorizada em relação ao dólar, que é o ien, porque o Japão precisa exportar. Então a moeda desvalorizada é uma vantagem que o Japão tem na concorrência com outros países no mercado internacional. Então a dívida pública é muito alta, até porque é um país que despeja dinheiro na infraestrutura exatamente para que haja mais consumo. O governo japonês vive pedindo para que os japoneses poupem menos e consumam mais. Tem uma outra história, uma outra realidade. Mas o Brasil é um país naturalmente rico e tem uma dívida elevada. E essa dívida não pode crescer
despreocupadamente, porque isso vai provocar problemas seríssimos. E não só para a administração, para o país. Porque não só eliminará a capacidade de investimento do poder público, como afastará investimento privado. E tornará a venda de papéis do governo uma epopeia. Uma epopeia. Será preciso convencer com juros elevadíssimos e prazos menores um investidor a comprar títulos brasileiros se a dívida tornar-se incontrolável. Então é um problema. Administrável hoje? É. Mas não é um cheque em branco. O fato de a dívida interna... Porque o que foi feito, aliás, no governo Lula foi a internalização da dívida. A liquidação da dívida externa, não total, é bom lembrar, o Brasil tem, sim, alguma dívida externa, mas o que houve foi a liquidação, de grande parte, com a internalização da dívida. E aí o Brasil soltou-se de amarras de Fundo Monetário Internacional, etc., mas internalizou a dívida. Os credores hoje estão aqui. Qual a vantagem? A maior parte da dívida é em real, não é em dólar. Essa é a vantagem. Então, quando há uma valorização excessiva do dólar em relação ao real, isso não tem um impacto como tem na Argentina. 70% da dívida pública argentina é em dólar. E o país quebrou, porque não tem dólares. Não consegue honrar compromisso. Vai fazendo moratórias. Depois de moratórias. Não consegue investimento, etc. No Brasil, não. O Brasil tem uma situação muito mais folgada e confortável. Mas isso não significa a molezinha de olhar para a dívida e dizer administrável. Não é um problema. É um problema. Que é administrável, mas é um problema. É ainda administrável. Resta saber como se lidará com esse problema. Com essa história de mimimi de mercado, isso é papo eleitoral, não é? Aliás, o governo do Lula, nos 2 mandatos, foi muito generoso. E o Lula diz isso. O Lula diz isso. Não é algo que ele bote para escanteio nas suas declarações públicas. Os bancos ganharam rios de dinheiro, continuam ganhando. Ganhavam antes, continuaram ganhando nos 2 mandatos do Lula, no Dilma, e continuam ganhando. Pode ter recessão, pode ter inflação, pode não ter inflação. A economia cresce, a economia desaba e os bancos estão nadando em dinheiro. Com lucros, não é faturamento, não. Lucros de bilhões e bilhões e bilhões. E um controle do mercado que é insofismável. Gigantes do mercado financeiro mundial já tentaram se estabelecer no Brasil e não conseguem. Há uma defesa de mercado nessa área que é impressionante. Uma defesa informal, mas há. Mas não vem com essa de mimimi de mercado. Porque, é claro, mercado é uma coisa ampla. Aliás, muitas vezes a Bolsa de Valores, por exemplo, é tratada como sendo a fonte das desigualdades. O que a Bolsa de Valores faz é capitalizar empresas. Claro que aquilo passa a ter um mecanismo próprio e muita gente consegue ganhar rios de dinheiro ou perder rios de dinheiro nesse mecanismo próprio. Mas a ideia é capitalizar empresas. Empresas que não têm capital próprio, ou têm, mas percebem que é mais barato buscar sócios, acionistas, aos milhares, abrindo o seu capital, do que investindo o seu próprio capital. Então, isso é outra coisa. Eles confundem Bolsa de Valores com atividade rentista. Isso é outra coisa. Atividade rentista é outra coisa. E o que o Banco Central, por exemplo, está fazendo, levando taxa de juros e tal,
é incentivo, é injeção na veia para rentismo. O rentismo é abastecido com elevação da taxa de juros e isso desincentiva o investimento produtivo. E a Bolsa de Valores não. Então o mercado é uma coisa muito ampla. Você tem várias coisas dentro do mercado. Vários setores, vários interesses. Há batalhas intensas ali dentro todo dia. O mercado não é um ser monolítico. Então essa história de mimimi de mercado é conversa eleitoral. Mas vamos a alguns pontos aqui, 3 pontos pelo menos importantes rapidamente. E repito, é importante ouvir Gleisi Hoffmann, porque é claro, até os paralelepípedos sabem, como dizia o Nelson Rodrigues, que o Lula é um candidato fortíssimo na eleição. Tem aparecido em primeiro nas pesquisas. Há um ano, de janeiro de 2020 até agora, as pesquisas todas mostram Lula e Bolsonaro, e aí uma grande distância para o terceiro colocado, que era o Ciro, agora tem sido o Moro. E em algumas pesquisas já uma distância grande do Lula para o Bolsonaro. Claro que isso vai sendo afinado, ainda mais agora com a exigência de que as pesquisas tragam, perante a Justiça Eleitoral, todos os dados, né? Que pergunta foi feita, etc., quantos foram ouvidos, ao registro da pesquisa, qual metodologia, etc. Mas, hoje, se você pergunta, haverá segundo turno entre... E quem serão os dois que estarão no segundo turno? E todo mundo vai dizer, se houver segundo turno, será entre Lula e Bolsonaro. Isso pode mudar, óbvio. O Lula pode perder pontos, o Bolsonaro pode perder pontos, o Moro pode crescer, o Ciro pode crescer, o Dória pode crescer. Pode. Mas hoje, e há um ano é assim, o cenário é esse. E a Gleisi Hoffmann, não é apenas... falou a Gleisi Hoffmann, não foi o Lula que falou. Não é o caso. A Gleisi Hoffmann é afinadíssima com o Lula. Dificilmente ela diz algo, já aconteceu, em 2 ou 3 episódios esporádicos, mas dificilmente ela diz algo que não é o que pensa o Lula. Não é, a Gleisi pensa assim, não, é, na maioria absoluta das vezes, o que pensa o Lula. E ela falou sobre reforma trabalhista e também a respeito do teto de gastos. E falou em revogação de ambos. O teto e a reforma. Olha, desde que surgiu essa PEC que foi aprovada, eu aqui, nos diversos horários da Bandeirantes, e já há tanto tempo estamos aqui com o Ronald, não acontece, tenho dito que o teto de gastos é uma bomba relógio e que ele vai inviabilizar a administração em algum momento. E ele tem um índice burro. A indexação é burra. Porque ninguém define seu gasto futuro pela inflação. Define pela arrecadação. Porque a inflação pode ser baixíssima, mas a minha renda caiu por outros motivos. A inflação pode ser alta, mas a minha renda real subiu por outros motivos. É isso que define. E para o Estado também. Não pode ser a inflação. Tanto que fizeram aquela mudança, aproveitando a PEC dos precatórios, para modificar o período em que é considerado o cômputo da inflação para reajuste do teto de gastos. Mas algo que só tem efeito, o efeito que o Paulo Guedes queria, em 2022. Em 2023 o efeito pode ser outro, pode limitar ainda mais o teto. E é possível, aliás, mais do que possível, é uma exigência que haja responsabilidade fiscal mesmo sem o teto. Então, temos sido críticos do teto de gastos desde sua origem. Principalmente porque o texto é ruim. O texto aprovado é ruim e o indexador é burro. Porém, o presidente da República, seja quem for, não tem poder para isso.
É PEC, foi aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, assim que aprovada, promulgada, não passa nem por veto, sanção presidencial, promulgação do Congresso, torna-se parte da Constituição. Logo, só o Congresso pode derrubar. Na prática, se de fato o Lula pensa isso, se não é só um discurso eleitoral, o que ele vai fazer é propor ao Congresso, negociar com o Congresso. Se eleito, ele vai propor ao Congresso que derrube o teto de gastos. Ele não pode fazer isso. Ele não tem instrumentos, ele não tem autoridade para mudar isso. Só o Congresso, com 308 votos na Câmara e 49 no Senado, pelo menos, só o Congresso pode mudar isso. E a reforma trabalhista, e eu tenho visto aí tanta gente chorando, né? Porque a reforma trabalhista feita está sendo ameaçada. Para mim, essa reforma foi uma grande porcaria. Uma grande porcaria. Na maioria dos seus defeitos. Não em todos, mas na maioria. Ela precarizou ainda mais o trabalho. Ela precarizou ainda mais a situação do trabalhador no mercado de trabalho. E tudo em nome de modernização, como se essa palavra fosse uma panaceia. Modernizaram em direção a quê? Em direção a quê? A precarização, a perda de poder de negociação. Não concordo com a posição que a Gleisi e o Lula defendem de volta do imposto sindical. Porque o imposto sindical ele faz com que abrir um sindicato seja igual a abrir um partido político, é um negócio. Né? É preciso que os sindicatos eficientes prevaleçam. Mas é preciso que haja poder de força de negociação do trabalhador, que está perdendo dinheiro a cada ano. O seu salário real vale cada vez menos. Ainda que o nominal tenha reajustes positivos, o valor real do salário só tem caído. Vale cada vez menos, o trabalhador compra cada vez menos com seu salário. E o seu poder de negociação, hoje, é ínfimo. Primeiro por uma realidade econômica, o gigantesco número de desempregados, mas também por conta dessa precarização feita pela reforma. Então, nenhum problema com a ideia de voltar ao estágio anterior. Porém, também aí é o Congresso. Não adianta. Claro que no discurso eleitoral o sujeito diz, vou fazer. Mas os brasileiros já podem demonstrar maturidade suficiente, entendendo que não é assim. É o Congresso. É lá que será dada a palavra final. Ronald. Bandeirantes Acontece, o tema de abertura, o editorial do Acontece vira podcast. Daqui a pouco é o Entendendo a Notícia que você acompanha no site da Rádio Bandeirantes e também nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.